Olá, amigos da Rádio WRB, do canal Entre Mundos, de Taubaté, de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é o programa Sala de Convidados, que hoje recebe o amigo Cláudio Iatauro, ele que é conferencista, administrador de empresas formado pela Unip, Universidade Paulista, graduado em finanças, analista de negócios e administrador financeiro. Sua especialidade está na proteção do solo e do meio ambiente. Pesquisa ufologia desde 1996, tendo se envolvido em vários casos, colhendo informações e ouvindo testemunhas. É membro fundador da IBEXO, Instituto Brasileiro de Exopolítica, e membro da CBU, Comissão Brasileira de Ufólogos e investigador de campo, apresentador do programa Conexão UFO pela MKK Web Rádio, a quem a gente já agradece de antemão, fundador e coordenador do Projeto X, que é tema do programa Sala de Convidados de hoje. O Projeto X recebe o nosso amigo Cláudio Iatauro. Uma boa noite para você, Cláudio. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Denis. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aqui à rádio. É uma honra estar aqui com vocês aqui para falar um pouquinho sobre o Projeto X, também de ufologia. Vai ser um bate-papo gostoso aí com vocês. A gente agradece muito o convite, viu? Nós que agradecemos. O programa Sala de Convidados é uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB em parceria com o canal Entre Mundos. Enquanto estamos falando, o amigo Diego Messias estará colocando na tela fotos e imagens dos fatos aqui apresentados e comentados. O conteúdo em vídeo, para você que nos assiste pela Rádio WRB, você pode acompanhar no YouTube do canal Entre Mundos, tá bom? Que estará disponível lá no YouTube, lógico. Meu amigo Cláudio Iatauro, em que consiste o Projeto X? Olha, legal você ter perguntado sobre o Projeto X. O Projeto X nasceu em 2017 de uma necessidade de se ter dentro da cidade de São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo, de ter um local onde as pessoas pudessem falar sobre ufologia e também a gente fazer uma divulgação da ufologia, né? Então, existiam, sim, grupos que se reuniam e faziam essa divulgação, mas, infelizmente, o grupo, aquele que a gente tinha um contato, o espaço acabou finalizando, né? Não pôde mais ter uma continuidade. E aí surgiu realmente essa necessidade e o pessoal veio falar com a gente. E na época estava surgindo um projeto dentro das bibliotecas públicas, né? Municipais, onde você podia levar um projeto para apresentar e dentro desse ambiente de biblioteca, né, você podia divulgar esses conteúdos, né? E foi assim que nasceu o Projeto X. A gente conversou com a Biblioteca Viriato Correia, onde a coordenadora, a senhora Sandra, nos recebeu muito bem, e a gente começou, então, a desenvolver o Projeto X, como palestras ufológicas, né? E, para nossa alegria, foi um grande sucesso. A gente levou grandes pesquisadores, grandes ufólogos, grandes pessoas que falavam sobre o assunto com muita propriedade, e o respaldo do público foi imediato, né? E assim, a gente, fazendo essas atividades de palestra, depois nasceu um grupo, né, onde a gente conversou e a gente viu uma necessidade também de ampliar o projeto, não só com as palestras, mas também com outras atividades. Então, surgiu a oportunidade da gente estar levando grupos para locais onde
o fenômeno acontecia, como a Serra da Beleza. A gente fez uma parceria com o Marco Petit, que é o nosso parceiro, grande ufólogo da CBU, né? Comissão Brasileira de Ufólogos. Então, a gente conseguiu levar 2 grupos grandes para a Serra da Beleza, para estar não só assistindo as palestras do Petit, mas também fazendo vigílias, né? Então, foi muito interessante. Depois a gente ampliamos o projeto também para fora de São Paulo, saiu da biblioteca e fomos fazer esses eventos fora de São Paulo. Por exemplo, a gente conseguiu fazer eventos em Jundiaí, conseguimos fazer eventos também locais, em localidades, como eu falei, onde o fenômeno se apresenta, né? Com o ufólogo da região, com o pesquisador da região. Então, o Projeto X, hoje, ele abrangeu alguns grandes pontos, assim, que as pessoas podem estar indo conhecer e se informar, né? E, recentemente, a gente acabou de realizar os workshops, né? A gente teve um problema lá com a pandemia, e agora, voltando os workshops presenciais, a gente conseguiu realizar vários workshops aí. O último foi também um grande sucesso, trazendo vários ufólogos de outros estados também, né? O Projeto X, na verdade, ele complementa tudo isso, né? O objetivo maior dele é a divulgação da ufologia, né? Quanto mais pessoas se interessarem, quiserem discutir, quiserem participar desse grande estudo, dessa grande análise desse fenômeno, que hoje é mundial, né, Denis? Hoje a ufologia ela está saindo de um campo que as pessoas especulavam muito, né, para se tornar um dos assuntos mais falados no mundo, né? Então, aquela coisa da chacota hoje já não existe mais. Hoje, a ufologia está sendo assistida diferenciadamente, né? Hoje nós temos a ciência, nós temos a paranormalidade, que nos ajuda a demonstrar que esse fenômeno é real e precisa ser, sim, divulgado e discutido com toda a população. Exatamente. Inclusive, eu quero mandar aqui um forte abraço a toda a galera da ufologia, o Marco Antônio Petit e toda a galera aí que faz parte, né? Eu não vou me atrever aqui a falar alguns nomes, porque com certeza eu vou deixar muitos nomes fora. Então, a gente quer agradecer ao trabalho dessa galera que realmente contribui para uma reflexão. O Projeto X, você, que é um grande pesquisador de campo, meu querido, sua especialidade está na proteção do solo e do meio ambiente. Você, como especialista em solo, né, em meio ambiente, identificou alguma composição diferente na formação geológica dessas regiões que você, inclusive, foi pessoalmente em algumas dessas regiões, né, como pesquisador de campo? Você chegou a identificar algo? Porque o que todo mundo fala é que essas regiões elas têm algo que se relaciona com esses fenômenos, como o fenômeno UFO. Sim, eu não estou, no momento, saindo tanto a campo, né? Faz tempo que eu não pego uma boa pesquisa de campo, mas a última pesquisa realmente a fundo que eu consegui fazer foi na cidade de Itupeva, onde a gente tinha algumas amostras recolhidas na época que um suposto OVNI desceu numa fazenda, e aconteceu um fato muito estranho com o solo, né? Porque o solo ele ficou calcionado ali, né?
e foi retirada a amostra desse solo. Então, lógico que isso aconteceu em 1997, a gente não estava no local no dia, né? Mas a ufóloga da região ali foi e colheu. E depois a gente foi verificar, lógico que ali ficaram marcas ali no solo, né? Mas não, a gente não pode dizer que ficaram totalmente esterilizadas, né? Mas houve ali, dentro dessa marca que supostamente um OVNI teria pousado, né? Deixou uma grande marca, né? Redonda dentro desse campo aí, desse pasto, era um pasto muito vasto ali, e dentro dessas amostras que foram colhidas, houve uma suposta quebra molecular dessas amostras. Ou seja, onde ficou calcionado, foi retirado uma espécie de areia cinza, vamos dizer assim, que eu não tenho a foto aqui, não dá para... Seria a terra cinza, fica uma terra cinza. Só que depois dessa terra cinza, passado algum tempo, ela virou uma cor escura, ela virou cor de terra mesmo, só que e depois, na sequência, ela pedrificou, e depois ela granulou. Isso num espaço muito curto de tempo, né? Então, por isso foi criada essa suposição dessa quebra molecular dessas amostras. A gente tentou enviar, até enviamos, fomos pessoalmente à Faculdade de São Carlos, falar com uma pessoa, o reitor da época, né, esqueci o nome dele agora, que era consultor da revista UFO também, e deixamos com ele para ele tentar fazer uma análise mais profunda, né? Porque ele é especialista nessa área de análise, porque ele também tinha, na época, o Gevaer trouxe da Inglaterra, e aqui mesmo no Brasil aconteceu os agroglifos, né? Os corpos círculos, e o Gevaer colheu, junto com o Tony Najé, que é o investigador de campo, e entregaram para ele fazer uma análise sobre essa coleta desse material. E ele conseguiu, como ele é especialista, né, na questão agronômica ali, ele conseguiu decifrar exatamente o que tinha acontecido ali com a planta, com a semente, comprovando que existia uma força não humana que permaneceu ali dentro dessa plantação. Então, no caso dessas amostras de Itupeva, a gente levou, essa amostra foi aberta depois de praticamente 19 anos, quase 20 anos ali, que ela estava fechada, né? Porque ela foi muito bem guardada, confeccionada em potes ali, e depois dessa época, nunca foi mais aberta. E então foi na frente dele, a gente tirou, ele mesmo coletou, né, com os equipamentos ali, e agora a gente está esperando, né, ainda ele não conseguiu nos dar um relatório melhor sobre o que tinha acontecido, o que aconteceu realmente com essas amostras, se elas ainda dariam um resultado, e então a gente está aguardando. Isso não aconteceu porque ele teve uma mudança, né? Ele saiu de São Carlos e foi para o Rio de Janeiro, e com a pandemia e tudo mais, as dificuldades, acabou que ainda ele não conseguiu nos dar um relatório oficial. Eu já entrei em contato com ele está, né, tentando, já disse que abriu um dos potes, está vendo, mas não tem ainda uma precisão. E também, em relação a outros
a outras marcas de solo, por exemplo, você me perguntou, a gente tem o pessoal que investigou muito bem o caso de Peruíbe, daquelas marcas que apareceram nas taquaras lá que chama, né? E onde apareceu vários rastros ali. Em 1900, não, foi em 2000, não me precisa a data, que foi o caso São José, que foi o que deu mais repercussão na época. Fui entrevistado por vários, foram coletados amostras ali por vários ufólogos, né? Tirado foto, tudo, onde supostamente uma nave pairou do lado de uma residência, né, deixando uma marca enorme nessa vegetação aí. E o outro, mais recentemente, eu acho que você vai lembrar que passou até no Fantástico uma questão sobre um UFO também que teria passado ali em forma de triangular e que deixou também uma marca muito grande no solo. Depois até foi desmentida ali por uma agrônoma, né, dizendo que era um efeito da natureza ali. Então, essas marcas de solo, elas precisam realmente de uma análise, né? Porque algumas elas voltam a ter a vida normal, né? Vamos dizer assim, se tem uma planta, ela volta a crescer, ela volta a atividades até com outras propriedades, né? Não vou entrar em detalhes, mas diferenciadas. Outras acabam não tendo nenhum mais uma que você possa apontar que ali teve alguma ação, né? E então isso varia de caso para caso. Agora, lembrando também, teve uma no Rio de Janeiro recentemente que eu estive lá na Serra da Beleza, esse ano aqui, onde o proprietário da pousada me apresentou um local lá, um solo, onde ele disse que ali realmente uma nave teria pousado também. Uma análise preliminar, a gente não encontrou nada que pudesse ter alguma característica mais profunda ali, como vegetação, onde a gente pudesse tentar pegar uma amostra mais a fundo do solo, para tentar ver aquelas propriedades ali que se elas desenvolveram de outra forma, alguma molécula ali. Então, isso a gente não conseguiu. Mas aparentemente, segundo o relato lá do dono da pousada, foi um pouso, sim. E aí a gente ficou de voltar, tentar pegar uma análise, uma amostra melhor para fazer uma análise, né? Muito legal. Ó, esse é o programa Sala de Convidados, hoje recebendo o amigo Cláudio Iatauro. Ele está falando hoje um pouquinho sobre ufologia e o Projeto X, que trata de um projeto de mistérios. Ele que é pesquisador de campo. Agora, eu quero saber de alguns casos, que inclusive você trouxe alguns slides que o Diego vai colocar aí na tela para exemplificar. E eu queria saber, em específico, do caso do menino escoteiro Marco Aurélio, que você esteve envolvido diretamente nesse caso, que teve um desfecho enigmático. O Diego vai colocar aí na tela. Queria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu, se tem algumas novidades do caso do menino Marco Aurélio, meu querido Cláudio. Bom, esse caso que chegou a mim através do pai do Marco Aurélio, o Ivo Simon, né? Exatamente dentro do Projeto X, que ele foi até a biblioteca assistir o nosso projeto, e depois, no final da apresentação, eu sempre peço para algum grupo ou algum relato de alguma pessoa que está na plateia queira divulgar, né? A gente abre os microfones ali para as pessoas poderem contar os seus casos também, né? Passar a sua divulgação de grupos, que é muito importante também, né? Bom, e aí eu não conheci o caso, acho que muita gente ali, ninguém também conhecia,
e ele contou do desaparecimento do seu filho, né, um jovem aí de 15 anos, escoteiro, que foi fazer uma trilha aí perto de vocês, na cidade de Piquete, na Serra da Mantiqueira, exatamente no Pico dos Marins. Bom, o que tem a ver, né, o desaparecimento do menino com ufologia? Acontece o seguinte, o seu Ivo, ele, lógico, procurando até hoje o filho dele, ele olha para todos os lados onde qualquer pequena chance de ter alguma resposta, ele se interessa, né? E a ufologia começou a entrar na vida do seu Ivo quando o inquérito do Marco Aurélio foi encerrado. Quando um dos oficiais vira para ele e fala: olha, o senhor acredita em disco voador? Ele fala: por que você está me perguntando isso? Não, porque eu conheço um general em Brasília e eu acredito que, como a gente não conseguiu dar nenhuma resposta para o senhor, eu acho que o senhor devia procurar esse general e perguntar para ele se realmente esses supostos discos voadores aí levaram o seu filho. E foi assim que ele fez. Ele pegou a esposa, a dona Neuma, na época, e foram para Brasília. Ele foi falar, para quem conhece ufologia, né, um dos grandes propulsores da ufologia no Brasil, General Shoa, né? Ele já estava até adoentado, mas recebeu seu Ivo na casa dele, e foi feito um pedido, né, através da dona Nilma, do seu Ivo, né, que realmente, se esses seres estivessem com o Marco Aurélio, que devolvesse, né? Bom, a resposta do general Shoa foi o seguinte: falou, olha, realmente eu tenho algum contato com esses seres, sim, só que você sabe que a comunicação não é daqui para lá, é de lá para cá. Mas eu vou, né, fazer aqui minhas orações e vou entrar em contato e pedir que, se realmente eles estiverem com seu filho, que devolvam, né? Bom, aí aconteceu que, lógico, não se obteve uma resposta, mas a partir desse momento, o seu Ivo começou a tentar entender melhor o que era a ufologia, né? Porque também ele já tinha conversado com nada mais, nada menos com o Chico Xavier. E o Chico disse para ele, falou, olha, eu só converso com pessoas desencarnadas. Daí o senhor falou, não, então você quer dizer que o meu filho está vivo? Ele falou, não, eu não falei isso. Eu só disse que eu converso com pessoas desencarnadas. Então, no entendimento, ele entendeu que, lógico, bom, eu tenho uma chance do meu filho estar vivo ainda, né? Ele está desaparecido, mas provavelmente ele está vivo ainda. Então, a partir de todas essas passagens que o seu Ivo teve, chegou até a gente e eu achei que eu podia tentar dar uma colaboração. Aí, o que aconteceu? Eu fui me inteirar do caso, como outras pessoas também, para saber, né, como que a gente podia estar ajudando. Eu falei, bom, nada melhor do que ir até o local dos fatos para tentar levantar, para ver se realmente tem alguma correlação ou não. Bom, primeiro eu fui numa viagem, né? Fui a paisana, ninguém sabia que eu era pesquisador, ufólogo, nada, né? Fui lá, conheci as pessoas no local que é conhecido como Base Marins, né? Onde as pessoas fazem essa subida até o pico, tem muito turista, tem muito guia, né? Que leva as pessoas até o pico. Eu fiquei lá, tem um restaurante, fiquei conversando com o dono, né, com a senhora também, a esposa do dono, tal, que me contaram
muitas coisas estranhas, o pessoal escuta muitas vozes lá, muita presença de coisas estranhas ali no pico, pessoas que relatam para eles que viram OVNIs, objetos à noite, porque eles acampam lá, né? Eles acampam, e muito relato de coisas estranhas. Bom, eu retornei para casa, fiz um relatório, e depois eu falei, bom, vou ter que retornar lá. Aí chamei um amigo, ufólogo também, e aí a gente fomos lá, aí sim, como pesquisador mesmo, levando equipamento para saber se a gente ia conseguir alguma amostra, alguma coleta. E foi quando eu subi até o ponto onde o menino desapareceu para tentar entender como tudo aconteceu lá. O pessoal que não sabe a história, é só procurar pela internet, vocês vão saber, não vou me alongar aqui, porque a gente está falando mais sobre o caso ufológico do Marco Aurélio, né? Mas foi um menino que desapareceu, tinha 5, ele subiu ao pico com mais 4 amigos e o chefe de escoteiros. E um dos meninos se machucou e o Marco Aurélio saiu à frente para tentar buscar socorro, né? Mas eu não sou escotista, né? Mas conversando com vários escotistas e até com o seu Ivo, não é um procedimento que deveria ser adotado ali. Apesar do guia achar que ele estava certo em designar que o menino fosse, mas o pessoal, os escoteiros não acham isso legal, né? Bom, aí aconteceu o seguinte, ele foi a certa distância e acabou desaparecendo depois de passar por uma pedra. Aí que está o mistério. Depois que ele passou por essa pedra, ele nunca mais foi visto. O que aconteceu com o Marco Aurélio? Né? Ele foi assassinado, ele foi sequestrado. Onde está o Marco Aurélio? Então, boa pergunta. A partir desse momento, Denis, está aí, né? A gente tem colhido muitas evidências lá, eu tenho falado muito com o seu Ivo, né, com o pessoal de lá. Existe, sim, uma grande incidência ufológica na região. Vocês que são aí do Vale, vocês sabem disso. Existem muitos relatos, muitas histórias lá, mas a gente não tem nada sólido, né, para embasar alguma coisa que esteja relacionado só com ufologia. Existe muitos mistérios. Eu tenho a minha conclusão, entre aspas, não é conclusão, é mais uma suposição muito forte do que possa ter acontecido. E daqui a pouquinho eu quero perguntar para você o que você acha desse caso aqui no programa Sala de Convidados. E então a gente vai agora para os intervalos do programa Sala de Convidados na Rádio WRB. Daqui a pouquinho a gente volta, você fica aí, daqui a pouquinho quero perguntar para ele uma coisa muito interessante sobre esse caso que ele acabou de apresentar do garoto Marco Aurélio Escoteiro, tá bom? Então agora, no intervalo do programa Sala de Convidados, você fica com a música escolhida, lógico, pelo nosso convidado Cláudio Iatauro, a música Coldplay e BTS, My Universe. E daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o programa Sala de Convidados, hoje recebendo o amigo Cláudio Iatauro, que está falando sobre o Projeto X. Ele que está aí à frente das pesquisas ufológicas e desse projeto maravilhoso. A gente estava falando
antes dos intervalos, sobre o caso do menino escoteiro Marco Aurélio, que ele sumiu lá na Serra da Mantiqueira, aqui perto, né, no Pico do Itapeva, e logo depois de passar por uma pedra. A gente sabe que a incidência aqui, os relatos tanto de objetos voadores não identificados, quanto de figuras folclóricas ligadas aqui a essa região, são bem incidentes. Então, eu quero perguntar para você, Cláudio, existe alguma relação dessas formações geológicas, como da Serra da Mantiqueira, aqui do Pico do Itapeva, que aconteceu o caso do menino, como da Serra do Rocador, da Serra da Itaparica, na Bahia, e outras serras que têm esse tipo de incidência? Você acha que isso tem relação realmente com algo extraterrestre, com um fenômeno OVNI, ou talvez embocaduras para os mundos intraterrenos, como dizem muitos pesquisadores? Boa pergunta. Existe os dois, tá? Existe os dois. A gente tem, nesses locais aí, um campo eletromagnético muito forte. Já foi comprovado por vários pesquisadores, né? Esses locais, eles a gente entende que eles são atraídos por esses fenômenos, por conta não só da biodiversidade, da questão biológica ali, mas também por essa questão magnética. E esses elementos, eles conseguem fazer uma abertura sincronizada até de portais, né? Existem vários tipos de portais, né? Até portais naturais. Eu conversando com outro grande ufólogo, pesquisador, ele, inclusive, me falou, né, fez uma confidência, que ele já passou por um desses portais naturais, né? Ou seja, você está na mata, você está andando normal, você atravessa um desses portais, e quando você olha para trás, você vê o local onde você estava, mas atrás, mas no local à frente já é outra paisagem. Então, existe sim esses dois tipos que você falou de relação, que esses fenômenos acontecem, né? Especificamente aí na região de vocês, aí no Vale. Esses campos magnéticos, eles atraem, sim, as questões dos OVNIs, mas eu digo que eu acredito mais numa relação de civilizações muito fortes que viveram na região do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, nesse pedaço que compreende aí os estados de São Paulo e Minas. Eu acredito que essa região, ela foi, no passado, habitada por uma grande ou várias civilizações, e que dessas civilizações ainda, por algum, vamos dizer, né, como a gente está falando de portais e essa questão dos campos magnéticos, ela realmente ainda se encontra dentro desses locais aí. Então, lógico que tudo isso é uma suposição, não temos uma comprovação científica exata para apontar que isso ocorre, mas nós temos evidências, né? Nós temos fatos que indicam essa direção. Então, no caso do Marco Aurélio, poderia ser, sim, uma questão que ele possa ter acessado um desses locais onde esses portais se abriram, e ele pode ter passado por um desses locais aí, né? Mas aí você vai me perguntar, mas ele não pode retornar? Pode, até poderia retornar, sim. Como esse meu amigo retornou e como muitas outras pessoas acabam retornando, né?
mas a gente não entende o mistério. Aí por trás existe muita suposição, né? Então, o porquê não volta. E daí a gente entende que, enquanto a gente não tiver realmente um fato concreto que possa apontar o que aconteceu com ele, a gente pode, sim, especular de que ele possa até voltado, mas vivendo em outro local, ou com outra família, ou com ter sido desmemoriado, como muito acontece quando acontecem esses fenômenos. Por exemplo, nós temos um exemplo nos Estados Unidos, onde um policial aposentado, David Paulines, que investiga casos de desaparecimento em florestas americanas, conta que vários desses pontos de locais onde são vistos ou até recuperadas essas pessoas, elas aparecem ao lado de locais com água, ou seja, riachos, rios, represas, né? E no mundo aí espiritual, se vê o menino perto desses locais, né? Vê ele aparentemente vivo, né? Mas outros dizem que não, que ele não está mais entre a gente, mas vê ele realmente perto desses locais. Então, há uma sincronização de falas ali, de narrativas, onde a gente entende que faz algum sentido por conta de todas essas evidências que são relatadas, né? Sim, inclusive tem um caso bem parecido lá em São Tomé das Letras, que faz parte da cadeia de formação geológica da Serra da Mantiqueira, né, que vai até o sul de Minas, de uma figura mística lá que ela aparece e desaparece lá na cidade de São Tomé, de tempos em tempos, que ninguém sabe explicar, e dizem que ele vai para os mundos intraterrenos através do portal e depois volta. E é o escopo da próxima pergunta minha para você, meu amigo Cláudio Iatauro. Você chegou a ouvir algum relato nas suas pesquisas de campo de figuras míticas que aparecem em certas regiões, têm contato com as pessoas da cidade e de repente somem? E ninguém sabe, nem ouviu falar de tempos em tempos. Como aqui em Taubaté, né, que faz parte da Serra da Mantiqueira, temos aqui o sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, temos a Cuca, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a Mãe do Ouro, a Mãe d'Água, o Curupira e o Homem do Saco. O Homem do Saco é uma lenda que surge nas cidades de uma figura mítica que aparece, quando ela aparece, conhece a galera e depois ela some, e sempre quando ela some, há o sumiço de alguém. Aqui em Taubaté, nas épocas antigas dos meus avós, eles sempre estavam relatando algo assim. Você, nas suas pesquisas de campo, chegou a encontrar algum relato de alguma figura mística nesse sentido aí no Projeto X? Sim, inclusive, você acabou de relatar a cidade de Santo Tomé das Letras, que ali realmente aconteceu um caso muito famoso, eu acho que você deve até saber, né, que foi o caso da pessoa que apareceu na cidade. Ele tem uma história, na verdade, muito peculiar. Eu vou contar rapidinho aqui. O apelido dele ficou conhecido como Chico Taquara, né? Mas aconteceu o seguinte: um casal, né, da cidade, eles estavam para ter uma criança, né? A esposa estava grávida até de 7 meses, já estava adiantada a gravidez, e ele chegou meio chumbado em casa, brigou com a mulher, e ela resolveu
resolveu sair de casa e para esfriar a cabeça, mas nunca que ela pensou que ia, né? Lógico que ela ia voltar, né? E, e ela foi numa gruta, né? Em São Tomé é conhecido como muitas cavernas, muitas grutas, e ela foi numa gruta chamada Carimbada, que é famosíssimo na cidade. E ela entrou dentro dessa gruta e ficou, né, um tempo lá, onde apareceu um ser, né, vindo do, do fundo dessa gruta e conversou com essa mulher, né, e acabou que a criança acabou nascendo ali, né, dentro dessa gruta, e eles levaram a criança embora, dentro dessa gruta. E a mãe não tinha como, não tinha condição né, correu atrás, mas não, né, eles sumiram dentro da gruta. E ele voltou e conversou com o marido, falou: olha, aconteceu uma coisa estranhíssima aqui, tal, nosso filho nasceu e umas pessoas levaram nossa criança, tal. E realmente ficaram ali, né, sem entender muito bem o que tinha acontecido, e realmente não saiu nada mais do ventre da mulher, e, e a história conta que passou vários anos ali, até eles, quando eles estavam assim, já mais bem velho, né? O casal já estava assim, de idade, eles tinham uma propriedade, eles trabalhavam na lavoura e apareceu um rapaz muito novo pedindo emprego para eles. Olha, o senhor podia me arrumar um emprego aí e tal? Sim, tal, mas eu não tô, só me dá só comida aí, tá bom, não quero nem, né? Aí começou a ajudar e o menino era muito esperto, muito fazia as tarefas muito rápidas, tal, e, e chamou muita atenção porque a mulher achou ele muito assim, coisa de mãe, né? A mãe olhando para o rapaz falou: esse aí é o meu filho, pô. Meu filho que voltou. Mas ele voltou, assim, o que chama atenção é com umas características diferentes de um ser humano, né? O ser humano, ele, né, lógico que ali fazia as tarefas ali, mas ele era um tipo de um super-humano, ele fazia as tarefas dobrado, ele fazia muita coisa, ele tinha um raciocínio muito rápido, ele criava muitas coisas. Então, para a época ali, chamou muita atenção, né? Então, ele ficou muito conhecido, e ele era um rapaz de coração bom também, que ajudava todo mundo, né? Todo mundo gostava dele, era muito simpático, sorridente e tal, muito carismático. Então, ele ficou ali na região, né, morando ali com os supostos pais, mas sem saber que era pai e filho, né? E a mãe tinha certeza que era, mas o pai não, né? E até que realmente ele acabou ficando ali na cidade, se tornando muito conhecido. E um dia a gente até tá aí para vocês verem a foto deles, né? A direita aí conhecido como Chico Taquara, Exatamente. 1923, né? Essa foto Exatamente. Eu foi ia falar para a galera da rádio que, se quiser, tem uma foto oficial, né? Essa foto é oficial. Acho que é uma das raridades do Chico Taquara, hein? Essa foto aqui é a raridade. Eu acho que é só no seu arquivo que vai ter aí. Poucas pessoas têm essa foto. Se a galera da rádio WRB quiser saber como era o Chico Taquara, vai lá no YouTube do Entre Mundos, que vai estar na apresentação do nosso amigo Cláudio Iatal. Pode continuar, Cláudio. Essa foto, quem conseguiu foi o Tata Noronha, né? Sou Luiz Noronha, que infelizmente não deixou, que era o grande ufólogo e pesquisador da cidade de São Tomé das Letras, né? Então ele conseguiu essa foto aí, e realmente a gente olhando aí, podemos dizer que eles têm uns traços interessantes aí, mas Bem diferente. só para terminar, né, do caso, ele, num certo dia, ele já com essa idade levantou, acho que já tinha com mais 80 e poucos anos,
ele levantou tal e simplesmente, né, não despediu de ninguém, começou a andar e sumiu, né? Desapareceu da cidade, nunca mais ninguém ouviu falar dele. E o que o pessoal lembra é que realmente essa história dele ter voltado, né, supostamente aí, dessa caverna, dessa gruta, foi por conta desses seres que cuidaram dele e deram para ele realmente ali um DNA diferenciado ali para que ele pudesse dentro ali da cidade fazer uma bondade ali que todos iam ser reconhecidos, né? Bom, outros casos que a gente também teve dessas pessoas que tiveram contato com extraterrestres, intraterrenos também, né, como a gente está falando, existem sim vários outros casos, né? A gente confunde até um pouco com abdução, né? Porque o pessoal acha que muitos casos são de abdução e, na verdade, até não são. Eu gosto muito de citar também o caso do Travis Walton, que esteve no Brasil várias vezes, a gente teve a oportunidade de estar com ele, né? Sim, acho que tem imagem dele aí, né, para você exemplificar, não tem? Eu podia colocar na tela? Não, do Travis eu não coloquei hoje. Não tem. Tá Só vou ótimo. comentar rapidinho. O caso do Travis, ele ficou conhecido mundialmente, né, como uma abdução, e ele mesmo considera que o caso dele não foi abdução. Ele se vê como uma fatalidade, onde ele não devia ter ido de encontro, porque o caso dele, ele estava com os amigos, né, ele era lenhador, e ele acabou vendo o objeto parado no céu com um feixe de luz, e ele acabou indo de encontro a esse feixe de luz. Então ele disse que foi como se ele tivesse tomado uma descarga elétrica muito forte, e quando ele acordou ele estava dentro da nave, né? Então ele acredita que os seres, na verdade, fizeram uma recuperação física do corpo dele, né, voltando com ele à vida e depois devolvendo ele ali na cidade onde ele morava, né? Então, existe sim vários tipos de casos de pessoas que têm contato com esses seres e depois não passam por abdução. Isso, esse é o Travis. Olha aí. Esse é o Travis, né? Gente boníssima, né? Ele mesmo, engraçado que tem hora que ele mesmo acha que ele foi modificado geneticamente, né? Ele fala que de vez em quando ele dá uns brancos nele, ele mesmo fala isso, que é até interessante, né? Claro. Por exemplo, Claudião, você sabe que eu comecei a me interessar pela ufologia devido a uma experiência de quase morte que aconteceu comigo, devido à casualidade que me deixou em uma cadeira de rodas e foi isso, esse mistério da nossa existência que acabou me interessando, né, me chamando a atenção e pesquisar a ufologia e realmente a ufologia expandiu aí um pouquinho não, bastante o entendimento meu. Bom, esse é o programa Sala de Convidados com o Cláudio Iatauro. Você acompanha o Cláudio Iatauro todas as quintas-feiras, ao vivo, né, Claudião? Lá pelo canal do YouTube da MKK Web Rádio, com o programa Conexão UFO, às 20 horas. Vai lá, dá uma olhadinha no conteúdo lá do Conexão UFO. Vale a pena conferir. Pesquisa de campo sem encheção de linguiça. Lá a galera fala sério, ufologia levada a sério. E, inclusive, eu quero te perguntar, você que é membro fundador da IBEXO, Instituto Brasileiro de Exopolítica, como lidaríamos politicamente com os extraterrestres ou intraterrenos, que seja algum ser que não seja de comum convívio aqui do ser humano
entrasse em contato aberto com a humanidade, como lidaríamos politicamente com esses seres se tivéssemos esse contato? Ou já temos esse contato, na sua opinião, meu amigo Cláudio? Legal. Só um parênteses, Albert, Denis. A gente tem o programa também do meu amigo Luiz Ricardo Gedo, também, que é na mesma MKK. Nós temos 2 programas de ufologia, tá? Terça-feira, Fenômeno UFO com Luiz Ricardo Gedo, e às quintas, programa Conexão UFO com Cláudio Attal, tá? Só para fazer mais esse jabazinho aqui. Então, a gente... Em relação à exopolítica, hoje já nós estamos muito avançados nessa questão. Existe a exopolítica, a exodireito, a exopsicologia, né? Tudo exo. Então, o ser humano ele já está, podemos dizer, um pouco já ambientado, se a gente tiver uma forma de contato com essas realidades. O que acontece? No momento, existe estudos, como, por exemplo, saber como as grandes lideranças do mundo, os grandes países que têm essa autoridade para fora do planeta, como ela deve se portar primeiramente, né? Como explorar, por exemplo, a gente está tendo aí a corrida de volta à Lua, a gente está tendo a questão de Marte, né? A colonização em Marte. Então, tudo isso já está segmentado numa cartilha, né? Discutida ali na ONU até, para haver limites do que o ser humano pode fazer, até a nível de guerra nuclear, né? Porque senão a gente vai ter uma guerra espacial logo aí entre nós mesmos, aí, que é um absurdo, né? Então, em relação a uma suposta associação com esses fenômenos, lógico que serão criadas regras, essas regras vão ser delimitadas conforme acordo ali entre né, o ser humano e esses seres vindos de outros planetas, né? O que realmente, o que vai poder acessar, seria mais uma troca ali, eu acredito de conhecimento, né? De tecnologia, de exploração, porque, lógico, se eles estão vindo aqui, porque eles devem ter algum interesse, né? Então, existe, desculpa, vai ter que existir, sim, uma delimitação do que pode ser feito com esses seres, né? Por exemplo, a gente sabe que o contato que a gente teria com esses seres não poderia ser um contato pele-pele, né? Porque a gente não sabe o que eles possam trazer de doenças para cá. Então, existe uma série de perguntas que não dá para ser respondidas, porque Sim. Vai ter que ser avaliada conforme a coisa vai acontecendo, né? O que eu posso dizer é isso, que nós já temos, a nível ser humano, a gente já tem regras pré-estabelecidas para a gente aqui. Você acha que não seria igual ao descobrimento da América, Cristóvão Colombo, chegar e mudaria realmente tudo? E quem você elegeria? Alguém lá da CBU, da Comissão Brasileira de Ufólogos, talvez? Quem seria o nosso representante da humanidade em frente a esses seres, se viesse fazer o contato, na sua opinião? Bom, diz que que o Brasil foi escolhido, né? Diziam, né, na época, que o Brasil era um país escolhido para fazer essa intermediação, né? A gente não gosto nem de falar muito, como me emociono quando eu falo do boss, que é o Ademar Gevaert, que é o nosso grande mentor da ufologia brasileira,
E a gente brincava com ele, falava, ó, Gil, é você que vai lá falar com os caras, hein, meu? Se cuida aí, que você que vai fazendo essa intermediação, né? Era muito legal, ele dava risada e tal. Então, eu não sei se vai ser uma pessoa, se vai ser uma nação só, ou se vai ser várias. Eu não sei como vai acontecer. O nosso grande boss, o grande Ademar Gevaera aí na tela, para o pessoal acompanhar. Eu não sei se realmente vai ser uma nação, ô Denis, ou se. Eu acredito que não. Que vai ser alguma coisa diferente. Eu acredito que vai ser uma coisa como aconteceu. Eu sou católico, né? Eu Sim. parto um pouco da questão religiosa, eu acho que o Vaticano tem muita. Se tivesse que escolher alguém, eu acho que o Vaticano, com a questão religiosa, muitos não gostam disso, mas eu acho que a questão religiosa iria se sobressair. Mas eu acredito que quem vai chegar e vai dar um comunicado, se houver esse comunicado mesmo, seriam realmente esses seres. Eu acho que eles têm capacidade para falar o que a população, o que o ser humano espera. Mas não falar só não é falar verbalmente, vai falar de outro modo que as pessoas vão entender que eles estão presentes aqui e que a gente vai começar uma nova era. Isso é suposição, tá? Não tem nada científico nisso. Tá certinho. Ó, ô, Claudião, eu tenho conversado sempre com as pessoas que estão mais próximas a mim, e em relação à ufologia, em relação às pesquisas, sabe, sempre tenho colocado esses tipos de questões existenciais, do próprio universo, sabe, em pauta aqui com algumas pessoas. E uma das questões que a gente tem debatido bastante é o fato da descredibilidade dos relatos, sabe? São tantas pessoas, porque qual que é o argumento que eles usam? Que a pessoa está querendo mídia, que a pessoa quer aparecer, que a pessoa quer ganhar dinheiro, que a pessoa quer ganhar algum tipo de reconhecimento quando faz algum relato desse tipo de mistério e tal. E daí é onde eu coloco, poxa, o que que o tiozinho que mora lá do lado do rio, o cara não tem internet, o cara não tem celular, o cara não tem interesse nenhum em aparecer para ninguém, qual o interesse dele em mentir em um tipo de relato desse? Porque muitas das pessoas também, tenho certeza que nas suas pesquisas de campo, nem querem falar, elas nem querem falar, elas recusam, porque são coisas que acontecem com elas que muitas das vezes são constrangedoras. Como que você lida com esse tipo de comentários e tal? Porque, poxa, porque ou tá tudo, ou as pessoas acham que ou tá todo mundo mentindo, ou tá todo mundo falando a verdade, porque não é possível. Você acha que todo mundo vai mentir nesses tipos de relato de mistério? Coisa que aconteceu comigo. Tô aqui em uma cadeira de rodas, né? Tá lá no meu canal do Resistência Inclusiva os fenômenos que aconteceram com a gente. Nós vivemos em uma realidade fantástica. E, infelizmente, muitas das pessoas não se atentam a isso. O que você atribui isso, na sua opinião, meu amigo Cláudio? Bom, Denise, é o seguinte, a internet ela veio para nos ajudar, mas infelizmente veio para nos atrapalhar também, né? A gente tem, como você falou, a gente tem vários relatos e acreditar em saber quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade. Bom, eu sempre falo que eu não gosto de nada que vem assim pronto da internet, a não ser que eu conheça a pessoa, que eu conheça quem está transmitindo a informação. A gente pede que as pessoas se atentam muito nisso, tanto a gente viu aí o que está acontecendo aí no país com a questão da internet, então a gente tem que se certificar de muita coisa. O que está acontecendo? Quando as pessoas passam algum relato, ou alguma teoria, é muito difícil você identificar
a índole da pessoa, se realmente aquela pessoa está falando a verdade ou não, né? É difícil, porque, como você falou, tem muitos oportunistas, tem muitas pessoas de má fé, tem muitas pessoas que ajudam ao acobertamento, isso também é feito de propósito, não pensa que você escuta certa coisa que é só por conta disso, não, existe informações implantadas pelos serviços de inteligência, porque quando alguma coisa possa despertar muito interesse, que esse serviço secreto não quer que caia, por exemplo, na mão de vários pesquisadores, várias pessoas que têm o contato, que vão divulgar isso de forma séria e honesta, pode ter certeza que existe implantado muita notícia falsa para que desacreditem do que tá se falando, né? Então, só que por outro lado a gente também vê muitos, como a gente falou, muitas pessoas que se aproveitam, né? Fazem canal na internet para falar sobre ufologia e tal e tal. Bom, o que eu gosto de pedir para as pessoas é que, se elas puderem, lógico que não tem condição de você toda hora ir, a cada notícia você ir no local para saber, mas tenta se informar através de várias pesquisas, até fora do país, para saber se aquele conteúdo, se aquela informação que está sendo passada é real. Porque se você ouvir de uma pessoa que ouve aquilo e nenhuma outra pessoa confirma o que realmente se passou, então você passa a desconfiar, né? A coisa acontece muito com a questão espiritual, porque nesse campo você não tem como provar nada. É uma experiência íntima da pessoa. Eu sempre falo, cada experiência ufológica é para você, não é para, por exemplo, você teve a sua experiência, a experiência do Denis não vai ser igual à experiência do Diego, não vai, entendeu? O Diogo não vai ser, entendeu? Vai ser diferente. Então, então, nisso que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. É lógico, é legal você, olha, eu vi um negócio, tal, quero, né, dar notícia, fica empolgado, mas calma, você vai ter seu espaço. Eu sempre falo no meu programa que o Brasil precisaria de um órgão não governamental, mas que fizesse que nem nos Estados Unidos, um local onde todos esses relatos fossem concentrados, e dentro dessa associação que seja, você passaria para o município, para o estado, para o município, para a vila, pessoas que fossem lá verificar a informação, se realmente está acontecendo alguma coisa ou não. Feito isso, eu acho que é um caminho para você conseguir não acabar, mas minimizar um pouco essa questão das notícias que não são verdadeiras. É isso aí. Histórias de mistérios e objetos voadores não identificados. Pesquisas com credibilidade? Projeto X. Quer saber onde você acompanha? No canal do YouTube da MKK Rádio, todas as quintas-feiras, ao vivo às 20 horas, programa Conexão UFO, com o nosso amigo Cláudio e a Tauro, lá no YouTube. Os casos verídicos com credibilidade. Alguns você acompanhou aqui e os outros você confere lá. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui, um forte abraço para o nosso amigo Luiz Ricardo Gedo, que você citou aí, a galera toda da ufologia. E é isso, Marcão. Eu quero agradecer a sua participação, tá bom? No programa Sala de Convidados. Fique à vontade aí para as suas considerações finais, né? Falar dos seus canais, do seu trabalho, quais são as novidades. E gratidão sempre por estar aqui conosco no Sala de Convidados, em nome do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB. Muito obrigado.
Bom, eu queria primeiro agradecer você, Denis, muito obrigado aí pelo convite, foi muito bacana nosso bate-papo. Queria agradecer também o pessoal da rádio WRBP, que fez também transmitindo esse conteúdo para a gente, muito, muito legal, né? Nós precisamos cada vez mais desse espaço e a gente agradece a WRP que está, né, dando essa abertura aí para a ufologia junto com você. Então, a gente agradece demais aí a todos que acompanharam nossa entrevista. Bom, Denis, nós temos, né, você está acompanhando comigo, como eu falei, o Projeto X, esse ano, nós tivemos bastante atividade, já tivemos 3 workshops, tivemos também uma atividade na Serra da Beleza, e agora a gente vai ter uma atividade de vigília, né? E também a gente vai estar aí no mês de agosto, né? Em Taubaté, junto com o Denis, o pessoal da rádio WRB, para fazer uma cobertura aí de um evento do Projeto X aí, né? Então a gente vai levar para vocês aí as palestras do Projeto X e falar bastante aí da região também. A gente, como o Denis falou, a gente tem bastante casos, relatos, a coisa está acontecendo muito forte aí na região, né? A região de vocês aí do Vale do Paraíba é um hotspot do fenômeno ufológico e a gente quer trazer, né, essa realidade junto ao projeto, né? Então é isso. Eu queria agradecer a todos aí mais uma vez, a todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais aí, um nosso muito obrigado aí, e também fazer um convite aí para o Denis, para estar participando do nosso programa, lá via Skype, pela MKK Web Rádio, e toda quinta-feira estamos firmes e fortes lá, falando um pouquinho de ufologia. Ô, meu amigo, é uma satisfação, uma honra. Muito obrigado pelo convite, aceito, já está aceito. Pode marcar, a gente vai lá falar, dar um relato. Espero estar à altura da expectativa de vocês lá da MKK Web Rádio. Muito obrigado pelo convite. Então, esse foi o programa Sala de Convidados de hoje, que recebeu o amigo Cláudio Iatauro. E falamos sobre o Projeto X. Quer saber mais um pouquinho sobre o Projeto X? Os links todos na descrição desse programa no YouTube, nas plataformas de conteúdo. Estamos aí, é só você acessar lá e descobrir o que você quiser saber mais sobre o Projeto X. E esse foi o programa Sala de Convidados de hoje. E a gente agradece sempre às nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB, os canais do YouTube Resistência Inclusiva, Canal Entre Mundos, Canal Veia na Roça, as páginas AZ Palavras, Massa Crítica, Resistência Inclusiva, o blog Sociologia e Análise, os grupos Cadeirantes do Apocalipse, Imagem Editorial, Comunidade Entre Mundos, Projeto Teias Midiáticas, Filosofia Apocalíptica, Repostando, Espaço Público, Desapega, Basquete sobre Rodas Taubaté e, lógico, o grupo gerador de todas as nossas plataformas de conteúdo, o grupo Comunicação e Pesquisa. A todos vocês eu deixo toda a minha gratidão. Até a próxima com o programa Sala de Convidados. Fiquem todos com saúde, com luz, com paz, com prosperidade, sabedoria e discernimento, para que eu, você, todos nós sejamos a nossa melhor versão, sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. O nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência que é, e ela sempre será livre. Canal Entre Mundos e Rádio WRB, 3 anos com você. Namastê.